Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal O Publicador do Reino. Neste pequeno vídeo de hoje, eu estarei mostrando a Bíblia de Estudo, nova tradução na linguagem de hoje. A Bíblia de Estudo, nova tradução na linguagem de hoje, e alguns comentários e como ela traduziu alguns textos. Para vocês que gostam aí de fazer pesquisas, né, em outras Bíblias, procurar joias espirituais aí, poderem também, se puderem, né, comprar essa Bíblia. Tem algumas coisas bem legais que dá para tirar nela. Eu não vou colocar todas as coisas que eu estudei nessa Bíblia aqui, porque é muita coisa, né? Aos poucos eu vou colocando então para vocês. Mas separei algumas pérolas aqui para vocês e em breve também estarei fazendo outros vídeos mostrando outras Bíblias de estudo que eu tenho aqui, que ajudam a gente, né, nas revisitas, nos estudos. Beleza? Vamos lá então. A primeira nota que eu gostaria de destacar aqui é de Apocalipse capítulo 1, versículo 4. Veja que eles dizem ali, falando a respeito dos títulos, né? 7 igrejas, aquele que é, que era e que há de vir. Então eles reconhecem que esse título é aplicado a Deus. Olha só, né? E olha só que interessante, na próxima imagem, como eles colocaram em Apocalipse 1:8. Então eu sou o Alfa e o Ômega, verso 4. Então o mesmo título que aparece no verso 4 é o mesmo título que aparece no verso 8 e é identificado como o Pai e não Jesus Cristo. Muito bom, né? Olha só a outra imagem. Aqui em 1 João, capítulo 5, versículo 20, que é também um dos textos muito usados pelos trinitários para tentar provar que Jesus Cristo é o Deus verdadeiro, olha só como eles traduziram este texto. Sabemos também que o Filho de Deus já veio e nos deu entendimento para conhecermos o Deus verdadeiro. Lembra lá de João 17:3? A nossa vida está unida com o Deus verdadeiro. Olha só, unida com o seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro, esse é o Deus verdadeiro e esta é a vida eterna. Então o Deus verdadeiro é muito fácil aqui de raciocinar, né? Tem um filho, e esse filho é Jesus Cristo, excluindo totalmente a possibilidade de Jesus ser o Deus verdadeiro deste texto. Simples e prático, né? A nova tradução na linguagem de hoje mostrando este versículo. Aqui eu achei interessante a 1 Pedro, né? 1 Pedro 3,18. Então muitos acreditam que Jesus Cristo ele ressuscitou com um corpo carnal e subiu ao céu. Mas veja só que o texto diz que ele morreu no corpo, mas foi ressuscitado no espírito. Então ele recebeu um corpo espiritual, voltou a ser voltou a ter um corpo espiritual, na forma de um Deus, conforme diz João 4:24, né? Deus é espírito. Filipenses 2:6, né? Até na nova tradução da linguagem de hoje diz que ele existia na natureza de Deus, que é ser espiritual, né? Ser espiritual. Então achei bem interessante também aqui em 1 Pedro 3,18, como ele traduziu esse texto. Aqui em Hebreus, capítulo 13, versículo 8, ele é um texto também que é usado pelos trinitários para tentar provar que Jesus Cristo ele é Deus, né? Então ele fala que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Tentando, às vezes, alguns, né, usam a ideia de ele é aquele que é, que era e que virá, né? Então daria no mesmo sentido. Mas olha só como a nota de explicação desse texto, ela não deixa dúvidas sobre o que o escritor de Hebreus ele estava falando. Então ele fala que Jesus Cristo ele é diferente. O que ele foi ontem, ele continua sendo hoje e será para sempre. Trocando em miúdos, né, a confiança de que as atitudes, o modo de agir de Jesus nunca vai mudar. O homem Jesus que esteve aqui na terra, que agiu de maneira bondosa, que ressuscitou os mortos, curou os leprosos, abriu os olhos dos cegos, né, e ajudou muitas pessoas, ele é o mesmo ainda hoje.
Olha, então é um ponto que eu achei interessante nesta Bíblia. Vamos lá para frente. Aqui temos Hebreus 2:7. Olha só que interessante, né, o uso do termo Elohim, Deus, deuses, né, e como ele aplica o texto. Então, assim diz o texto grego, citando Salmos 8:5, conforme a Septuaginta. O texto original hebraico de Salmos 8:5 usa a palavra que geralmente quer dizer Deus, mas que pode ser traduzida como deuses ou anjos. Interessante, na verdade. Então, é até uma nota interessante para provar como o título Deus ele pode ser aplicado a não só o Deus Todo-Poderoso, mas ele é aplicado até mesmo a anjos. Então, Salmos 8:5 na Septuaginta Elohim. Ali, então, por que o título Elohim foi aplicado a anjos? Porque eles são de natureza divina. E eles também recebem esse título de Deus. São deuses, né? Olha lá. Que temos aqui. Temos o texto, né? Tu o curaste um pouco em posição inferior aos anjos e lhe desse a glória de honra e um rei. Tá citando ali então os salmos de volta de Hebreus 2:7, né? Acabei não vendo ali. Então vamos lá. Próximo texto, Hebreus 1:3. Olha só que interessante como ele traduz, verte esse texto. O Filho brilha com o brilho da glória de Deus e é a perfeita semelhança do próprio Deus. Então é efígie, né? Até em outro vídeo que eu fiz ali fala a respeito da palavra grega usada, que é caractere, uma cópia exata de Deus, né? Então, se ele é semelhante a Deus, ele não pode ser igual, né? Ser semelhante é muito diferente de ser igual. E daí tem toda uma explicação por trás disso aí. Mas olha só como ele traduziu o texto. Ser semelhante, não igual, né? O próximo texto que temos aqui é Gálatas, capítulo 3, versículos 24 e 25. Referindo-se à lei, né, e os mandamentos, olha só como traduziu bem o texto aqui. Assim a lei ficou tomando conta de nós até que Cristo viesse para podermos ser aceitos por Deus por meio da fé. Agora que chegou o tempo da fé, não precisamos mais da lei para tomar conta de nós. Então, mostrando que a lei ela era um tutor que conduziria até Cristo, que uma vez que Cristo cumprisse todos os requisitos da lei, então a lei ela não iria mais vigorar sobre os cristãos, né? Ela deixaria de existir, então nós estaríamos debaixo da lei de Cristo agora, que é baseada em princípios e não em mandamentos. E olha só como ela traduz a nota de explicação. Para explicar a finalidade da lei, Paulo usa a figura de um professor particular, o tutor, que naquele tempo tinha o dever de educar e disciplinar a criança entregue aos seus cuidados, bem como tratar dos negócios dela, até que Cristo viesse ou para nos levar a Cristo. Então, uma vez que Cristo veio, a lei perdeu então, o seu objetivo, assim como um tutor não fica sob a tutela de uma criança para sempre. Referindo-se então à nota de Romanos 10:4, olha só que interessante. A lei chegou ao fim. Em vez de chegou ao fim, o texto original também pode ser traduzido por a lei foi cumprida. Com a vinda de Cristo, Deus não aceita ninguém com base na lei. O Evangelho de Cristo mostra como a pessoa é aceita por Deus. Então, uma vez que foi cumprido o objetivo da lei, né, agora nós estamos debaixo dos princípios da lei de Cristo e não debaixo de um código que nos conduz à morte, como era o código da lei, as 613 leis que foi dada à nação de Israel. Ali então, né, como o texto reza, porque com Cristo a lei chegou ao fim e assim os que creem é que são aceitos por Deus. Muito interessante. O próximo texto que nós temos aqui é Colossenses 1:15. Olha só a bola fora que a nova tradução da linguagem de hoje deu aqui. Ele nasceu antes de todas as coisas serem criadas. Interessantíssimo, né? Então, se ele nasceu, ele teve um princípio. Se ele teve um princípio, ele não é eterno. Guardem com carinho, né, essa nota aqui para usar em alguma palestra bíblica aí. E também aqui, ó, referindo-se a João 1:1, olha só como ela traduz. O Antigo Testamento fala sobre a sabedoria de Deus que estava com Deus na criação, aplicando a Jesus, né, a sabedoria que foi
criada. Fala também sobre a palavra por meio da qual Deus criou o mundo e salvou o povo de Israel. No Novo Testamento, a palavra criadora e salvadora de Deus está presente em Jesus Cristo. A palavra se torna um ser humano e a palavra dá vida à mensagem redentora a respeito de Jesus Cristo. Muito interessante, né? Aplicando então, fazendo uma referência cruzada a Provérbios 8, 22 e 31, que é a personificação da sabedoria que é aplicada a Jesus Cristo, né? Grande e vasta maioria dos teólogos concordam com isso. E Provérbios 8, 22 e 23, né? Deus me criou antes de tudo, fui formada no começo, nasci antes dos oceanos. E se você pegar ali a nota, antes do princípio do mundo, olha o cruzamento, Apocalipse 3,14, o princípio da criação de Deus. Muito bom, né? Então, esses eram alguns dos textos que eu gostaria de mostrar para vocês aqui, nesse pequeno vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se tiverem interesse, né, e puderem comprar essa Bíblia, ela é muito interessante. Tem bastante coisa aqui que dá pra gente tirar a respeito dela, beleza? Não deixe de compartilhar esse vídeo, né? Dá aí, por favor, o seu like, né? Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva aí para que você receba as notificações de vídeos aqui do canal. Compartilhe com outros também e comenta aí pra gente, beleza? Não deixa também de mandar o seu áudio lá, né? Se você ainda não tem o número do publicador do reino, anota aí 041 98513 9685. Repetindo, 041 98513 9685. Tá? Anota aí, manda lá o seu nome já de cara na primeira mensagem para mim estar salvando nos meus contatos. Porque quem tiver salvo aqui nos meus contatos, muito em breve eu vou estar começando a enviar áudios, beleza? Também para vocês poderem compartilhar aí com os seus contatos áudios bem interessantes de pregação, de notas, de tudo mais, tá bom? Muito obrigado pela atenção de vocês. O publicador do reino do Brasil para o mundo.